Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Vamos então para a nossa segunda aula de progressão geométrica. Lembrando que nós trabalharemos com 4 aulas de progressões geométricas, 4 aulinhas. Fizemos a primeira, teoria, definição, tá certo? E agora exercícios de fixação. Agora exercícios de fixação, tá certo? Então vamos para a primeira questão. Tá na tela, pessoal, que são todas as questões extras. Essa questão caiu na Unesp, é separada por Thales Freitas. Pessoal, essa questão da Unesp é o seguinte: a letra A é uma questão, a letra A envolve o conceito de progressão geométrica, a letra B seria a soma de termos. A letra B eu vou trabalhar só na terceira aula com vocês, então a letra B fica guardadinha, eu nem vou comentar agora com vocês, porque ela vai para a terceira aula, que é soma de PG. Então, mas a letra A a gente vai fazer agora, né? Então veja só, ele dá uma sequência, ele coloca na figura aí, acompanha na tela aí, algumas tábuas, né? Então a primeira etapa tem uma tábua, depois a segunda 2 tábuas, a terceira 4 tábuas. Ele quer saber o nono termo, quantas tábuas existirão. Olha a questãozinha da Unesp, fácil pra caramba, pessoal. Então lembrando aqui que nós já falamos, né? Termo geral da PG, AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Ele quer o nono termo da PG. O nono termo da PG é o primeiro vezes a razão elevado a 9 menos 1, a razão elevado a oitava. Aquela brincadeira, primeiro andar para chegar no nono andar, eu subo 8 andares, pessoal. Quem que é a razão da PG? A razão da PG é qualquer termo dividido pelo seu anterior. Qualquer termo dividido pelo seu anterior. Então é 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então a razão aqui é 2, turma. Portanto, vai ficar primeiro termo 1, a razão é 2, a oitava. 2 oitava é 256. Olha só o nono termo. Questão da Unesp, pessoal. Letra A, certíssimo. Ponto para vocês aí. Top ou não? Letra B fica para a terceira aula. Semana que vem, terceira e quarta aula de progressão geométrica, a gente vai fazer um extra. E aí eu lembro essa questão aí, que é a letra B. Ele quer saber depois a soma dos 9 termos, a altura da tábua, uma coisinha fácil. Bom, vamos para o exercício 2 na tela para vocês, questão de número 2. Vamos lá, 2, turma. Bom, pessoal, vamos lá então. Veja lá como é que vocês saíram nessa questão. O que ele está dizendo? Você tem 3 termos em PG. Então eu vou colocar A, o primeiro termo, A vezes a razão, o segundo termo, A vezes a razão, ou seja, A vezes a razão ao quadrado, terceiro termo. Então, PG vai multiplicando pela razão, né? Só lembrando a aula passada, né? Então, multiplica lá, ó, exemplo, multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Então, a PG você vai sempre multiplicando pela razão. Então, A multiplica pela razão, AQ, multiplica pela razão, AQ ao quadrado. Essa é a progressão geométrica. Ele fala que cada termo é a soma dos 2 seguintes, ou seja, A é igual ao A vezes Q somado com A vezes Q ao quadrado, né? Então ele falou que um termo é a soma dos 2 seguintes, né? Olha que tranquilinho, turma. Coloca o A em evidência no lado direito. Então fica Q, tá certo? Vamos colocar Q mais Q2. Aí, ó. Q mais Q2. Coloquei o A em evidência. Por quê? Porque agora eu posso passar dividindo aqui, ó. Então fica A dividido por A. A dividido por A vale 1. Então vai ficar 1 igual a Q mais Q2. Arrumando bonitinho, pessoal, é Q ao quadrado mais Q, passo 1 para lá, menos 1 igual a 0. Q ao quadrado mais Q menos 1 igual a 0, né? Então você tem uma progressão geométrica. E aqui a razão é uma equaçãozinha do segundo grau. É só resolver a equação do segundo grau, a gente já mata esse problema. Vamos por delta, turma. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Olha lá o delta, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é 1 mais 4, o delta é 5. As raízes, Q igual a menos B, menos 1 mais ou menos raiz de delta, né? Raiz de delta. Então, raiz de delta, já vou colocar a raiz de 5, turma. Já vou colocar a raiz de 5.
raiz de delta, raiz de 5, sobre 2 vezes A, sobre 2. Então você tem duas raízes. Q1 é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E Q2 é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Como ele fala que a PG tem termos positivos, então a gente não pode ter uma razão negativa, né? Então essa daqui não serve, tá certo? Então a nossa resposta é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a razão dessa progressão geométrica, tá certo? Porque os termos são todos positivos, então a razão tem que ser positiva. Uma questãozinha top, turma, questão bem tranquila, mexe exatamente com a definição, né, de progressão geométrica, o conceito de progressão geométrica e põe equações. Ok? Veja se tem alguma dúvida, por favor, qualquer dúvida, manda de imediato, pessoal. Pode mandar por WhatsApp, FaceTime, à vontade, manda as perguntas pela plataforma que a gente vai respondendo. O importante é o foco e é um assunto que cai bem no vestibular. Tá bom? Vamos lá então para exercício 3, vou colocar na tela para vocês, questão 3, um tempinho para vocês na 3. Dá uma olhada na 3, vai lá. Pessoal, no exercício 3, que é o Enem, essa questão é uma questão muito clássica, cai muito na FUVEST, Unicamp, Enem, ela aparece bastante, né? Então, o que é importante você lembrar aqui? Porque é porcentagem, juros sobre juros, progressão geométrica, nós vimos isso daí. Aumentar 50%, pessoal, isso é importante. Ó. Aumentar 50% é multiplicar por... Lembra disso que nós falamos pra caramba? Aumentar 50%, você vai ficar com 150%. Então é multiplicar por 150%. 150%, pessoal, é 150 sobre 100. Que é 1,5. Então, toda vez que você vai aumentar 50%, você multiplica por 150%. Dá para provar isso facinho, olha só que legal. Você tem lá x mais 50% de x. Então, é x mais, o que é 50%? É 50 sobre 100, é meio. Olha lá, x mais meio x. X mais meio x, 1,5x. Aí, provamos. Então, aumentar 50%, turma, aumentar 50% é multiplicar por 1,5. Tá certo? Multiplicar por 1,5. Então, isso é fundamental. Então, toda vez que ele fala que vai aumentar 50%, você multiplica por 1,5. Então, multiplica por 1,5, multiplica por 1,5, então está multiplicando pelo mesmo número. Por isso que é uma progressão geométrica. Então, isso é uma PG de razão 1,5. Então, ele quer saber o seguinte, qual é a produção daqui T anos? Então, lembrando que a fórmula da PG é AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Só que ele fala que o AN é a produção. Então, produção em função do tempo é o primeiro termo. Ele começa com 8.000. A razão é o número que eu estou multiplicando, 1,5 elevado a n menos 1. Acabou a questão, pessoal. Então, olha só que legal. Só que não é n, é t, né? Que nós estamos em função da letra T. Ele deu a alternativa em função da letra, as alternativas em função da letra T. Então, olha só que legal. No instante zero, instante inicial, no lugar do T, né? O primeiro termo, vamos falar assim, o primeiro termo, quando T é 1, o primeiro termo da progressão, quando T é 1, né? T é 1, vai ficar 8.000 vezes 1,5, 1 menos 1, 0. 1,5 elevado a 0 é 1, dá 8.000. Então, você começa com 8.000, a progressão, olha lá. Aí, depois, o primeiro termo, 8.000. Quando T é 2, segundo termo, P de T, 8.000, 1,5, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, 1,5 vezes 8. 1,5 vezes 8, pessoal, vai para 12.000. Olha lá, ó. Olha lá, 12.000. Então, você multiplicou por 1,5. Tá certo ou não? Aí, quando... Termo 3, P de 3, 8.000 vezes 1,5, 3 menos 1, 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado vezes 8.000, é o terceiro termo. Quer dizer, vai aumentar sempre 50%. Aumentar 50%, aumentar 6.000, aqui vai para 18.000, pessoal. Tá certo? Sempre multiplicando por 1,5. Ele quer saber de uma maneira geral, como é que ficaria a expressão. Então a expressão é o termo geral da PG, P de T igual a 8.000 vezes 1,5.
elevado a t menos 1. Olha que questãozinha muito legal, que era no Enem, pessoal. Então esse conceito é super importante. Juros sobre juros, progressão geométrica. Ah, professor, se fosse aumentar 10%, 110%, 1,1, a razão seria 1,1. Professor, aumentar 20%, multiplica por 120%, 1,2. Então a razão é 1,2, já sempre multiplicar por 1,2. É assim que cai na FUVEST, tá certo? É desse jeito. Essa questão, pessoal, por favor, print nessa questão. Essa questão vai cair para vocês, FUVEST, sempre cai, mas a questão cai bastante aí no vestibular, tá bom? Essa é a nossa 3. Vê se tem perguntas lá, não deixa passar nada não, tá bom? E vamos para a questão 4. Pessoal, preparei 5 questões para vocês extras, 5 extraordinárias aí. Vamos para número 4 agora. Número 4, na tela aí para vocês. Pessoal, na tela, questãozinha da FUVEST, ele deu uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, disse que o primeiro termo das duas vale 4, acompanha comigo a leitura do enunciado. O terceiro termo das duas coincidem, então se esse daqui é x, aqui também é x, coincide, PA/PG, terceiro termo. Aí ele fala que o segundo termo da PA excede o segundo termo da PG em 2 unidades. Então, se a PG tem o segundo termo y, o da PA excede em 2. Então, é o y mais 2. Prontinho, está montado o enunciado aí de acordo com o que ele falou. Tá certo? PA e PG arrumadinho. Aí acabou, né, pessoal? Praticamente acabou, porque nós já sabemos que na PA, qualquer termo é o seu anterior mais o posterior sobre 2. E na PG, qualquer termo ao quadrado é o seu anterior vezes posterior. Então, essa linguagem é para você nunca mais esquecer as duas formulinhas principais, aí, que são duas propriedades da PA e da PG. Então, vamos pegar aqui na PA, o termo do meio, y mais 2, é o anterior mais o posterior sobre 2. Olha que legal. Passa esse 2 multiplicando, turma. Então, vai ficar 2y mais 4 é igual a x mais 4. 2y mais 4 é igual a x mais 4. Pessoal, esse 4 passa para lá, você vai cortar. Ó, 4 com 4 você corta. Então, o que você tirou? Que x é igual, portanto, x é igual a 2 vezes y. Olha que legal. Então, na propriedade da PA, a gente já tira que o x é igual a 2 vezes o y. X é 2 vezes o y. Vamos para a propriedade agora da PG. Termo do meio ao quadrado, y ao quadrado, é o anterior vezes o posterior, x vezes 4. Olha lá. Y ao quadrado é anterior vezes posterior, x vezes 4. Termo do meio ao quadrado, anterior vezes posterior, x vezes 4. Tá certo? Bom, aí o que acontece? Você sabe que x é 2y. Então vai ficar y ao quadrado. No lugar do x você coloca 2y vezes 4. Ou seja, y ao quadrado, aqui dá 8y, passa para cá, menos 8y igual a 0. Olha a equaçãozinha do segundo grau, turma. Olha que top a questão da FUVEST. Coloca o y em evidência, fica y que multiplica y menos 8 igual a 0. Daqui você tem duas possibilidades, y igual a 0 ou y igual a 8, né? São duas raízes dessa equação. Quando o y é 0, pessoal, o x também é 0. Tá certo? E quando o y é 8, o x é 16. Bom, o x0 já vai furar aqui, né, pessoal? Se o x for 0, como é que você vai ter uma PG com o termo 0, 4, o y é 0, 4, 0, 0, já furou aí. Já não é uma PG, né? Então já é uma PA, na verdade, PA e PG já furaria, porque você ficaria aqui com uma coisa assim, primeiro termo é 4, depois o segundo termo para chegar aqui, ó, é y0 e depois o x é 0, 4, 0, 0, né? Então já não teria, né, como é que você vai ter uma razão 0, né? 0 por 0 não existe, né? Furou. Então aqui está fora. Não serve, certo? 4, 0, 0, você não vai ter um termo de multiplicação anterior, não daria. Tá ok, pessoal? Então você não teria uma PG, na verdade é essa, né? Já no caso da segunda, olha só que legal, na segunda vai ficar 4, o y é 8, então vai ficar 8 mais 2, 10, ó. 4, 10, e o x é 16. 4, 10, 16. Então isso é uma PA de razão 6.
Já estamos conferindo aqui. Vamos ver agora na PG 4. O Y é 8 e o X é 16. 4, 8, 16. Olha lá, isso é uma PG realmente e está multiplicando sempre por 2, né? Então, a PG de razão 2. Olha a questão da FUVEST aí. Então, 4, 10, 16 é a PA de razão 6, 4, 8, 16 é a PG de razão 2. No caso, esse não pediu nada disso, é que a gente está estudando, tá? Ele só pediu o valor de X. Ele pediu X, então logo X é igual a 16. Essa questãozinha da FUVEST, X igual a 16, D de dado a questão. Pessoal, outra questão top, então essa do Enem, topíssima. Essa da FUVEST, topíssima, duas questões super importantes que a gente usa e elas aparecem bastante. Veja se vocês entenderam, se não tem nenhuma dúvida, tá bom? Para a gente poder fazer a número 5, a última questãozinha na tela aí para vocês. Vamos ver se vocês acertam essa 5. Vai lá. Pessoal, então a letra A do exercício diz o seguinte: dada uma sequência 12AB, progressão aritmética, onde ele chama de S1. Sequência 2, S2, CDE, também uma progressão aritmética, ele chama de S2. Aí ele fala assim, se você somar 1 ao termo do meio e 5 ao terceiro termo, você passa a ter uma PG. Então o primeiro termo é igual, 12, 12. Segundo termo, soma 1. Terceiro termo, soma 5, você passa a ter uma progressão geométrica. Progressão geométrica. Pergunta do examinador. Quem é a razão dessa PG? É isso que ele está perguntando. Pessoal, muito parecido com aquela questãozinha lá que nós vimos. Propriedade da PA, qualquer termo é o seu anterior mais posterior sobre 2. Termo do meio A, o anterior é 12, posterior é B sobre 2. Então vai ficar 2A igual a 12 mais B. Aqui eu vou isolar o B, tá, pessoal? Então B é igual a 2A menos 12. Olha o B aqui, isoladinho, arrumadinho já para nós, ó. Olha o B. Tá certo? Agora vamos na segunda sequência, propriedade de PG. Propriedade, termo do meio ao quadrado é o anterior vezes posterior. Termo do meio, A mais 1 ao quadrado. O anterior é 12, o posterior é B mais 5. Olha lá, ó. Anterior vezes posterior. Ou seja, no lugar do B, ó, por que eu isolei o B? Né? No lugar do B eu coloco 2A menos 12. Podia ter isolado o A, deixado assim? Poderia, mas como eu já sabia ali, eu já isolei o B. Vocês, na hora, vocês iam verificar isso da mesma forma, né? Então vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 12 que multiplica. No lugar do B eu coloco 2A menos 12. 2A menos 12, aí ó. Não fiz direto não. Então vai ficar A ao quadrado, mais 2A mais 1, igual 12 vezes 2A, 24A. Aqui dá menos 7. Menos 7 dá menos 84, pessoal. Vezes 12. Então a equaçãozinha vai ficar A ao quadrado. Passo o 24A para cá, fica menos 22A. Passo menos 84 para cá, fica mais 85 igual a zero. Olha lá. Então a equação do segundo grau arrumadinha, bonitinha. É claro que na hora do vestibular pode fazer por delta tranquilo, pode fazer por soma em produto. Aqui para não perder tempo, pessoal, são continhas tranquilas, vou fazer por soma em produto. A soma é menos B sobre A soma é 22. O produto é C sobre A, o produto é 85. Então daqui você tira duas possíveis raízes. Soma 22, produto 85, os números são 17,5, olha lá, ó. 17,5. A soma é 22 e o produto 5 vezes 17 é 85. Se o A for 17, pessoal, coloca o 17 aqui, ó. 2 vezes 17 é 34, 34 mais, menos 12, 22. O B é 22. E se o A for 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 12, menos 2. Bom, vamos ver se as duas servem. Se você tiver o A 17, olha a nossa sequência aqui, ó. 12. Colocar no lugar do A o 17. 17 mais 1, 18. Colocar no lugar do B o 22. 22 mais 5, 27. Essa é a sequência. Uma PGzinha, pessoal, estritamente positiva, crescente, extremamente crescente. Ele fala que é crescente. Vamos ver agora se colocar o de baixo. 12. Coloca o 5.
5 mais 1, 6. Opa, já está dando decrescente. Coloca o menos 2. Menos 2 mais 5 dá 3. Aqui você passa a ter uma PG estritamente decrescente. Então essa resposta não serve, pessoal. A PG é estritamente crescente. Então se a PG é estritamente crescente, você tira que o A tem que valer 17 e o B tem que valer 22 para a PG ser estritamente crescente. Essa é a questãozinha da Unifesp. Unifesp letra A, pessoal. Unifesp letra A. Olha a questãozinha bem legalzinha, questão que pode aparecer para vocês aí nos vestibulares. Tá certo? Vê se tá ok, vê se vocês entenderam essas passagens, são tranquilas, né? Vê se entenderam direitinho, para agora a gente pensar na letra B. Eu vou dar um minutinho para vocês na B, só para ver se vocês acertam a B, para fechar com chave de ouro. Pensem na letra B, vai lá, pessoal. Letra B. Pessoal, na letra B, o que ele está falando? Dada a sequência S2, CDE, ele fala, se você colocar o seno desses valores, então seno de C, seno de D e seno de E, somar esses três valores vai dar zero. É isso que ele fala, tá certo? Ele quer saber qual é a razão da PA. Isso é uma PA, tá, pessoal? Ele está pedindo a razão da PA. Então a letra B, na verdade, é PA, pessoal. Nem usava PG, não. Tá certo? Então seno de C, seno de D mais seno de E vale zero. Ele quer saber qual é a razão da PA. Só para lembrar aqui para vocês, nessa sequência, se eu pegar o termo do meio é D, o da frente quem quer? É D mais a razão. E o de trás é o D menos a razão. Então, quando você tem uma PA, sempre você soma a razão para andar para frente e você subtrai a razão para você recuar, tá certo ou não? Então, esse seno de C, pessoal, eu posso trocar o C por D menos R, ó. O D eu deixo D mesmo e o E eu posso trocar por D mais R. Olha lá, ó. Igual a zero, olha que legalzinho. Então, nós trocamos a letra C por D menos R, o D ficou D, e a letra E por D mais R. Ele fala que o seno de D não é zero, tá? Ele está dizendo que o segundo termo, o seno de D não é zero ou D não é zero? Ele fala que o termo do meio é diferente de zero. Então o termo do meio, então o seno de D não é zero. Seno de D não é zero. Olha lá, pessoal, ó. Thales confirmou aí. Seno de D não é zero, pessoal. Ok? Aí vamos lembrar a adição de arcos, pessoal, seno de A mais B, seno de A menos B. O seno é ele não é racista, nada a ver com o cosseno é extremamente racista. O cosseno é desobediente, desobedece o sinal, também é terrível o cosseno. Mas o seno é tudo bonitinho, ele se mistura e obedece o sinal. Então o que é seno de D menos R? É seno D, olha ele se misturando, cosseno R, obedece o sinal menos, seno R, cosseno D. Então, o cosseno é uma função que se mistura e obedece rigorosamente os sinais. Mais seno D, tá certo? Mais seno D. A mesma coisa aqui é o seno de novo. Seno de A mais B. Seno obedece e se mistura. Então, é seno D, cosseno R. Obedece, pessoal. Mais seno R, cosseno D. Isso vale zero. Tá? Só por curiosidade de aproveitar a revisão, se fosse cosseno, o cosseno já não se mistura. Cosseno de D, cosseno de R, não obedece, mais seno D, seno R. Então é sempre do contra o cosseno e racista pra caramba. Ótimo. Aí vai ficar o quê, turma? Dá para cortar, ó, menos seno de R, cosseno de D, mais seno de R, cosseno de D. Já corta isso daqui. Seno D, cosseno R com seno D, cosseno R dá 2 seno D, cosseno R, mais seno de D igual a zero. Olha o que sobrou aqui. Coloca o seno de D em evidência, turma. Coloca o seno de D em evidência. Se nós colocarmos o seno de D em evidência, como vai ficar? Vai ficar seno de D em evidência. Vai sobrar aqui 2 cosseno R, 2 cosseno R. Aqui tirou o seno D, sobra 1, ó. Vamos conferir com a distributiva. Seno D vezes 2 cosseno R, 2 seno D cosseno R. Seno D vezes 1 dá seno D. Tá lá. Ó. Pessoal, quando que o produto de dois números dá zero? Quando um deles for zero. Então, é seno de D igual a zero. Seno de D igual a zero. E 2 cosseno R mais 1 igual a zero.
Quando que o produto de dois números dá zero? Quando um deles for zero. Seno de D igual a zero, 2 cosseno R mais 1 igual a zero. Pessoal, o seno de D igual a zero vai exatamente contrário àquilo que ele falou no enunciado. Então essa resposta não serve, tá certo? Já o 2 cosseno R mais 1 igual a zero, passa para lá, fica 2 cosseno R igual a menos 1, portanto, cosseno de R igual a menos meio. Pessoal, combinei com vocês, toda vez que falar em ciclo trigonométrico, seno, cosseno, vai no cantinho, faz a bolinha, né? Então, cosseno, pessoal, cosseno está com sono é deitado ao eixo do cosseno aqui, ó. Tá certo? Então, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0. O cosseno, como ele é o eixo x, para a direita é mais, para a esquerda é menos, olha que legal. Cosseno vale menos meio. Menos meio, sempre pega no primeiro quadrante que a gente sabe de cabeça. Quando que o cosseno vale meio? 60 graus, positivo. Então, menos meio, joga lá para o segundo quadrante, pessoal. Aqui é 60, aqui é 60, é 120. Aqui embaixo agora, ó. 180 menos 60, 180 mais 60. Então, é 240. Olha que legalzinho. Tá certo? Outra dica. Aqui, 60 graus é π sobre 3. 120 é 2 vezes 60. Então, é 2 vezes o π sobre 3. Aqui é 3 vezes π sobre 3, que é o π, aqui é 4 vezes o π sobre 3, ó, 4π sobre 3. Tá bom? Ele não, a resposta seria o que então? 2π sobre 3, R no caso, né, x, né? Então o arco seria 2π sobre 3, ou o arco, no caso é o R, seria 4π sobre 3. Como no enunciado ele está falando que esse arco está no segundo quadrante, é de 90 a 180, então essa resposta também não serve. A resposta que serve é essa daqui, ó. Show de exercício. O Thales escolheu bem essa questão, TF. Olha a questão legal pra caramba, pessoal. Questão D, Unifesp, mistura trigonometria com PA, tem PG, uma questão macro aí, uma questão muito legal para vocês estudarem. Vale a pena estudar. Pessoal, isso nós completamos a nossa segunda aula de 4 aulas, hein? As nossas próximas 2 aulas na semana que vem, as 2 próximas aulas nós vamos trabalhar com soma de termos de uma progressão geométrica e uma coisa que não tem na PA, que é produto de termos de uma PG. Então tem produto de termos de PG, mas não tem produto de termos de PA. Fechado, pessoal? Pessoal, força total, tô falando para vocês que mais alguns dias aí terminamos essa pandemia e voltamos aí, tá certo? Estaremos juntos. Força máxima. Valeu, pessoal. Até mais.